Esta apresentação faz parte das atividades da Universidade da Melhor Idade, do campus de Três Lagoas, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no ano de 2024, sob a coordenação da professora Vanessa Cassotti, e eu sou o professor Nelson. Eu vou apresentar para vocês algumas questões sobre o tema casamento na terceira idade, algumas curiosidades e algumas informações mais atualizadas. Vamos lá. No Censo Brasil de 2022, feito pelo IBGE, mostra que as pessoas com mais de 60 anos já representavam mais de 15% da população brasileira, ou seja, mais de 32 milhões de pessoas. Desse total, a maioria eram mulheres, com 55%, e os homens representavam 44% dessa população de mais de 60 anos. A expectativa de vida no Brasil em 2022 já atingia, na média, 75 anos, as mulheres com expectativa de 79 anos e os homens de 72 anos, ou seja, as mulheres têm uma expectativa de vida maior do que dos homens. Qual que é o nosso valor, ou seja, o que representa economicamente as pessoas com mais de 60 anos no Brasil, já no ano de 2012, numa pesquisa feita no ano de 2012. Tá? Então, assim, as pessoas de mais de 60 anos já movimentavam um dinheiro, tá? Superior a de muitos países. Ou seja, ele dá o exemplo da Irlanda. Né? Algumas coisas também são interessantes. Tá? De onde que vem a renda do pessoal que tem mais de 60 anos? Tá? Então, a maior parte da renda, 60%, vem de aposentadoria. Tá? 14% de pensões. Mas é importante observar que 20% da renda vem de trabalho, ou seja, as pessoas de mais de 60 anos continuam ativas economicamente. Tá? Da mesma forma que cada vez mais as pessoas de 60 anos, ou mais, com mais de 60 anos, continuam trabalhando, continuam sendo ativos não só economicamente, mas socialmente. Estou velho para casar? Tá? Esse gráfico mostra a taxa de casamentos no Brasil. Tá? Fica claro que, normalmente, quem mais casa são as pessoas mais novas, né? Ou seja, as pessoas na faixa de 20 a 30 anos. Porém, os idosos, ou seja, as pessoas com mais de 60 anos, também casam, em proporção menor. Traduzindo isso em termos de exemplo, a gente pode pegar como exemplo o caso de Três Lagoas, tá? Que no censo de 2022, Três Lagoas tinha uma população de 132 mil habitantes. Tá? No ano de 2022, Três Lagoas observou ou registrou aproximadamente 600 casamentos. 600 casamentos envolvem 1.200 pessoas. Desse total de 1.200 pessoas que aproximadamente casaram em 2022 em Três Lagoas, se a gente transplantar isso
os dados desse gráfico para Três Lagoas significa o quê? Que 47 homens com 60 ou mais anos se casaram no ano de 2022 e 20 mulheres com mais de 60 anos se casaram em 2022 em Três Lagoas. Cabe observar que no caso brasileiro como um todo, tá, são os viúvos que mais tentam um novo relacionamento e, para as mulheres, são as divorciadas que tentam um novo relacionamento. Uma pesquisa entre idosos feita no ano de 2016 nos Estados Unidos, e essa pesquisa mostra uma tendência que pode acontecer no Brasil, ou já está se iniciando no Brasil, mostra que entre os homens, na faixa de 67 a 74 anos, 75% eram casados. No caso das mulheres, nessa faixa de idade, 58% eram casadas. Na faixa de 75 a 84 anos, entre os homens continuava a mesma porcentagem de casados, ou seja, 75 anos. No caso das mulheres, essa porcentagem já diminuía bastante, passava para 42% de casadas. E entre as pessoas com mais de 85 anos, entre os homens, 60% eram casados e entre as mulheres, 17% eram casadas. Qual que seria a motivação, a causa desses dados, né? No caso das mulheres, é que as mulheres vivem mais e normalmente, regra geral, ou a regra mais comum, elas se casam com homens mais velhos. Como as mulheres vivem mais do que os homens, a tendência é que acabe faltando o homem, né? E que também o homem sempre é mais propenso a tentar um novo relacionamento do que as mulheres. Uma outra informação: no caso de pessoas com mais de 75 anos, 23% dos homens nos Estados Unidos moravam sozinhos e 46% das mulheres moravam sozinhas. Esse estudo traz algumas conclusões. No caso, os homens idosos não se dão bem sozinhos. As mulheres idosas são mais afetadas financeiramente no caso de viuvez e divórcio. Bom, benefícios do casamento para pessoas com mais de 60 anos. É claro que relacionamento sempre dá trabalho, não existe nada de graça na vida, mas o relacionamento, um casamento, mesmo para pessoas com mais de 60 anos, podem trazer alguns benefícios que podem ser pensados. No caso dos homens, os estudos mostram que normalmente os homens buscam uma companheira para cuidar dele, né? Ou seja, para ampará-lo nesse período de vida, tá? E cabe lembrar que o fato de ter uma companheira diminui muito problemas relacionados com solidão, como, por exemplo, depressão, tá? No caso das mulheres, tá, o motivo que leva as mulheres a tentar um novo relacionamento é mais uma questão de aumentar o convívio familiar, ou seja, aumenta o grupo familiar e isso permite uma maior convivência familiar. E, da mesma forma que ocorre nos Estados Unidos, um novo relacionamento pode diminuir os problemas financeiros da mulher, já que na estrutura que a gente tem de sociedade, as mulheres costumam ter um rendimento menor
né, e são muito afetadas no caso de viuvez ou divórcio, tá? E se é bom ou se existem benefícios em se tentar um novo relacionamento, tá? A pergunta que fica é: onde encontrar a outra metade? Onde encontrar a alma gêmea? Onde encontrar a metade, a outra metade da laranja, como se diz por aí? Bom, então a questão é sair de casa, né? Começar a participar de eventos sociais, como o baile da terceira idade, viagens, turismo de idosos, confraternizações, jantares, almoços beneficentes e, por que não, por exemplo, participar de cursos como oferecidos pela Universidade da Melhor Idade e até fazer uso de aplicativos de relacionamentos, como Tinder, por exemplo. E começam a surgir até aplicativos de relacionamento voltados especificamente para as pessoas de mais de 60 anos. Finalmente, uma curiosidade é que no Brasil a união estável já é a forma preferida de relacionamento, tá? Representando 4 em cada 10 casamentos. Cabe lembrar que a união estável legalmente se compara ao casamento. E um dado interessante é que no início do ano de 2024, o Supremo Tribunal Federal, tá, acabou com a obrigação que existia de que pessoas com mais de 70 anos, no caso de casamento, o regime obrigatório era de separação total de bens. Ou seja, devolveu aos idosos de mais de 70 anos a escolha de qual seria o melhor regime de casamento. Tá bom? Tá? Obrigado, um abraço a vocês.